Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Nesse momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário ao seu tratamento. Hoje, vamos iniciar nosso tratamento com a leitura da mensagem número 75 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, editora Luz Espírita, com o título Murmurações, que retrata a passagem contida na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E nosso irmão Emmanuel faz o seguinte comentário: Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energia destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa linda mensagem, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para nosso Mestre querido, vamos fazer a oração nossa de Emmanuel, contida no livro Preces e Orações, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, editora IDE, que diz: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, motivos de resignação. Tradução de Guilom Ribeiro, editora FEB. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento.
É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Assim seja. Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável. Deixemos que nossos ombros relaxem completamente e descansemos os braços na posição que nos traga mais comodidade. Agora, você que está nos ouvindo, feche os olhos. Suavize a expressão da testa e sinta o corpo relaxar. Leve sua atenção para o estado do seu coração. Ouça o seu interior de maneira gentil e compassiva. Abra espaço para a serenidade e a paz. Agora entre em sintonia com o fluxo da sua respiração. Permita que sua mente relaxe com a respiração, enquanto o ar entra e sai do seu corpo. Acompanhe cada respiração atentamente, reconhecendo em silêncio cada inspiração e expiração. Respire e relaxe.
Nesse instante, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando na sua casa. Veja a luz intensa e brilhante que o acompanha, penetrando em todos os ambientes, iluminando cada cantinho, trazendo paz, harmonia e uma maravilhosa sensação de conforto e aconchego. Ao lado de Jesus estão os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente, retirando as energias nocivas, as emanações prejudiciais, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos sofredores. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e cuidado. Sinta a energia divina percorrer o seu corpo e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz e harmonia. Respire profundamente. Sinta a presença amorosa do nosso Mestre Jesus a te confortar e de seus trabalhadores do bem a te amparar. Aproveite esse momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista. Pode dormir. Aproveite esse momento de descanso e de tratamento. Esse momento é só seu, dedicado a você e sua melhoria. Sinta a serenidade no seu corpo todo. Sinta a sensação de alívio e relaxamento por estar entregue aos cuidados de Jesus. Deixe que o descanso aconteça naturalmente e que essa música suave te envolva em vibrações de amor e paz.
E agora, chegando ao final do tratamento do dia de hoje, queremos te louvar, nosso Senhor Jesus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te pedimos encarecidamente, Senhor, que nos ampare e nos sustente. Nos dê força e persistência para continuarmos nosso tratamento. Aumente a nossa fé e nos dê a oportunidade de provar a nossa submissão à Tua vontade. Nos dê coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos as mudanças necessárias para a nossa melhoria. Nos dê serenidade, nos conserve humildes e nos faça compreender que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao Teu reino. E também tolerância e paciência para resistirmos às dificuldades que surgirem nesse caminho. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã. Que possamos continuar espalhando amor, luz, paz e praticando a caridade, porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Foi muito bom estarmos juntos. Fiquem todos e todas com o amor do Pai. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um abraço fraterno. Até sexta.